as 3 fases da vida de uma criança. Você conhece essas 3 fases da vida de uma criança? Se você quer conhecer, venha comigo nesse vídeo. Se esse vídeo for importante, compartilhe ele com outras pessoas. A primeira fase da vida de uma criança que os pais não devem perder é a fase da absorção. E essa fase vai de 0 a 6 anos. E essa fase é muito importante, querido. Não perca essa fase da vida da tua criança. É a fase onde ela começa a conhecer, chega nesse mundo e começa a dar os primeiros passos e começa a interagir com os seres humanos. Querido, é nessa fase que Deus te colocou um CD virgem nas tuas mãos para tu educar. Como diz Provérbio 22, versículo 6. Ele diz assim: educa essa criança. Educa essa criança no caminho que ela deve andar. Grave isso, não é no caminho que essa criança quer andar. É o caminho que essa criança deve andar. Você tem o papel de educá-la, de ensinar. Muitos pais dizem: não, mas a criança não sabe de nada. É um erro você pensar assim, querido. Porque ele sabe sim. Ele sabe, quando ele está com fome, ele sabe chorar. Ele sabe pedir. Quando ele quer mamar, ele sabe pedir. E quando a fralda está incomodando, ele também sabe dizer, ele chora. Se você disser que a criança não sabe, não é verdade. É um erro pensar dessa maneira. Ela conhece. Claro que ela não tem toda a interação. Mas você precisa compreender, querido, que é nessa fase que você tem que ter paciência para ensiná-lo. A segunda fase, muito importante também, é a fase da modelação. Essa fase vai de 7 a 10 anos. Onde tu vai modelar ele para aquilo que tu queres. Veja o que diz Provérbio também 22, versículo 15. Que a malícia está ligada ao coração da criança. Mas a correção vai tirar a malícia do coração dele. Todos nós que nascemos no pecado somos maliciosos. É natural. Isso vem da nossa natureza. Por isso, precisa de alguém para nos corrigir, nos educar. Não cometa o mesmo erro que Davi cometeu. A Bíblia diz, lá em 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, que Davi nunca contrariou os seus filhos. Resultado disso, a casa dele virou uma anarquia. Um filho violentou a própria irmã. O irmão, para se vingar, matou o irmão. O outro filho dele tentou tomar o trono dele na marra. E o final foi ele ser morto. Querido, corrija teus filhos, modela ele. Traça um modelo para a vida dessa criança, querido. A terceira fase da vida da criança é a fase da socialização, que vai de 12 a 17 anos, também chamado de puberdade, onde é a fase de transição dessa criança para a adolescência. Uma fase que os pais não deveriam negligenciar, mas participar, ser mais presente, porque nessa fase há muita dúvida na cabeça de todo adolescente.
tanto masculino como feminino. Por quê? Porque os hormônios começam a funcionar na vida dessa criança. E a transformação nos hormônios dessa criança, tanto masculino como feminino. E é por isso que há muita dúvida, ele não sabe se é uma fase da afirmação, é a fase da carência. A mulher sente necessidade afetiva, por isso ela se aproxima do homem com necessidade de conversar, interagir. E se o pai não for presente, eu digo para você que é pai, seja presente na vida dos teus filhos. Se você tem uma filha, abrace, beije, participe, converse, interaja com ela. Se você tem um filho rapaz, começa a entrar nessa fase, participe, dialogue com ele. Converse sobre tudo, sobre ele, com ele. Não deixe ele procurar nas redes sociais para responder as perguntas dele. Que tu seja a pessoa que responda as perguntas dele, as dúvidas dele, a dúvida dela. Que você seja essa pessoa, esse amigo para conversar, para interagir com essa jovem, com esse jovem, entendeu? Que os pais que me ouvem possam entender e compreender estas verdades. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.